Olá, turma. Nós temos recebido vários pedidos para mostrarmos aí uma forma de aplicação da moxa ou da moxa, dependendo aí de como você, da linhagem de estudos que você veio, né? Você deve ter um tipo de pronúncia. Sabemos que o termo correto é moxa, uma vez que veio do japonês mogusa, né? Mogusa, e aí acabou passando aqui para a nossa forma latino-americana, como moxa. Se escreveram moxa com X e daí a coisa se perpetuou, né? Mas evidentemente que isso é um detalhe de menos importância. Vamos ao que interessa. Bom, qual é a forma mais simples de se aplicar a moxaterapia? Terapia por combustão, terapia por estímulo térmico em termoceptores da pele, ou seja, em pontos de acupuntura que também possuem termoceptores, né, receptores térmicos. Então, a moxa nada mais é do que um preparo seco de ervas. Essa erva se chama Artemisia sinensis. Existe também outras variações, né? Por exemplo, Artemisia vulgaris. E ela recebe toda uma preparação e se transforma em um novelo de lã. A forma mais comum de ser encontrada e ser utilizada são os bastões de moxa, ou bastões de moxa, que é o que nós iremos apresentar aqui para vocês. Recentemente, um documento oficial do governo chinês preconizou a aplicação de 10 minutos de moxa em cada ponto de acupuntura da relação que eles determinaram. E são 3 pontos. O estômago 36, o vasoconcepção 6 e o vasoconcepção número 12. Então, já fizemos um vídeo sobre essa questão, mas algumas pessoas têm perguntado como fazer essa aplicação. É bastante simples. Vejam, a forma mais fácil de ser encontrada é o bastão de uma maneira comprimida aqui da erva, né? Ela é como se fosse um compensado da erva e colocado dentro de um invólucro de papel. E para se fazer a aplicação é muito simples. Basta-se ter um isqueiro ou um maçarico, acender e a partir do momento em que ela estiver incandescente, você se aproximará da pele, mantendo uma distância de meio a 1 centímetro, e irá aguardar o relato do paciente. Ele deve avisar quando aquecer e quando arder. A partir do momento que ele falou ardeu, você retira, porque 5 segundos após esse relato, pode haver uma queimadura de 1º grau. É um método seguro, desde que você tome as devidas precauções. A maneira de se aplicar esse bastão é como se fosse uma caneta, da mesma forma com que você escreve com uma caneta. Não dá para você, quer dizer, até dá, mas não é recomendável que você faça desta forma, porque você não terá um controle, uma destreza muito grande e poderá queimar o paciente. Então é interessante que você segure como se uma caneta fosse e, de preferência, que você tenha sempre um apoio ou do punho ou dos dedos para poder fazer a aproximação e o afastamento do ponto em que você deseja trabalhar. Segundo essa determinação do governo chinês, nós devemos aplicar 10 minutos em cada ponto diariamente, já que são 3 pontos. Entretanto, desses 3 pontos, 2
são pontos unitários, porque ficam na linha central. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas um desses pontos, que é o estômago 36, ele é bilateral. Ele fica próximo dos joelhos. Então, o que seria a minha recomendação? Fazer 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Daqui a pouco nós vamos mostrar na prática como fazer isso. Um macete interessante é para que você descasque a ponta da moxa. Por dentro ainda existe um papel, uma espécie de papel de arroz que faz sua contenção. Se você retirar isso daqui, ela vai desmantelar. Mas esse papel colorido, que muita gente acaba queimando junto, aumenta em muito a produção de fumaça. Então não é interessante, né? Acaba ficando um ambiente muito poluído. Pois bem, então nós estamos com ela aqui. O procedimento é bastante simples. Nós iremos colocar fogo na ponta. Vejam a fumaça que acaba saindo dela. Está incandescente. Vou fazer, por exemplo, uma aplicação aqui na região do antebraço, tá? Para ser algo bastante didático. Então, nunca dessa forma, né? Nunca desta forma, como se uma caneta fosse, apoio minha mão ou apoio os dedos e aproximo da área a ser tratada. O paciente relatou que está sentindo um calor agradável. Quando ele falar ardeu, você retira. Espera alguns segundos e retorna. Esse tipo de aplicação é como se fosse um bico, né, de pássaro. Mas você também pode fazer isso de maneira circular. Então acaba dando uma sensação menor de ardência, uma vez que você distribui mais o calor pelo ponto. Que distância eu estou? Aproximadamente de meio a 1 centímetro do local. Se o paciente não estiver sentindo nada, você aproxima um pouco mais. Se ele estiver sentindo algo intenso, você afasta um pouco mais. É assim que se aplica a moxa. Agora, o que fazer com ela depois de acesa? Né? Ela não vai queimar até o final, você vai continuar usando. Então, ou você corta esse pedaço com uma tesoura e descarta. Nunca molhe isso num copo de água, porque você irá sacrificar todo o seu material. Ou tenha um abafador como esse daqui, olha, que você coloca dentro, né? É um receptáculo de madeira com orifício no meio que vai encaixar certinho aí o diâmetro da moxa. Muito prático, porque isso vai consumir o oxigênio e apagar o fogo. Existe uma outra forma que eu acho bastante interessante da moxa, que é o bastão já previamente carbonizado. É como se fosse um carvão de moxa, né? Então, qual que é a vantagem? Qual é a desvantagem? Vantagem, você reduz 90% a produção de fumaça, o que torna um ambiente mais agradável, principalmente para pacientes com problema respiratório. Desvantagem, em tese, é que você não tem a propriedade química da erva de uma maneira tão intensa. Mas vejam, o efeito térmico é muito mais importante. Então, eu, sem dúvida alguma, farei sempre a escolha da moxa em bastão, conhecido também como moxa sem cheiro, né? Moxa, bastão de artemisia sem fumaça, né? É esse daqui que eu estou usando. Bastão de artemisia sem fumaça. Por que é sem fumaça? Porque já queimaram antes. Bem, uma outra desvantagem é que, assim, esse bastão que eu mostrei anteriormente, você acende com muita facilidade, com isqueiro, até com fósforo.
Já o bastão carbonizado, ele demora mais. Então, ou você leva na boca, a boca de um fogão, acende o fogão e fica lá um tempo acendendo. Um isqueiro Bic, praticamente você vai gastar um isqueiro inteiro, ele não tem uma potência muito grande, fósforo nem pensar. E usar o que então? O maçarico também. O maçarico é uma alternativa muito interessante, né? Vejam, ele oferece uma quantidade muito grande de calor. É interessante que você acenda um pouquinho nas laterais também. Pronto. Já está incandescente. Quando eu sei o ponto bom é quando está incandescente. Ok? Ela está bastante quente. Então, basta você aproximar da região a ser tratada. Olha, já senti com praticamente 1 centímetro. Ela tem um calor muito mais intenso do que esse primeiro bastão que eu mostrei para vocês. É interessante fazer a parte circular dela. E, mais uma vez, não coloque debaixo da torneira para apagar. Você pode ou cortar com um estilete, né? Você apoia sobre uma superfície de madeira e corta um pedacinho que você vai descartar e guarda o resto para usar posteriormente. Ou, mais uma vez, se você tiver um receptáculo desse daqui, é só colocar dentro e ele vai apagar sozinho. Uma outra peculiaridade da moxa sem cheiro, dessa moxa carbonizada, é que, assim como um cigarro, vai se formando uma cinza. Olha, nessa distância aqui eu já sinto um calor muito intenso. Tá vendo? Dos dois lados. E essa cinza, se cair sobre o paciente, vai acabar queimando. Então, de tempos em tempos, é interessante que você vá sobre alguma superfície e, da mesma forma com que faz um fumante, né, com um cigarro, você dá algumas batidas, para retirar a cinza que ficou ali acumulada, para evitar que essa cinza caia. E essa cinza também atrapalha a chegada do oxigênio para a combustão. Sempre dá uma sopradinha lá para alimentar o fogo e vai lá fazendo a sua aplicação. É uma sensação muito gostosa de calor. Bem, era isso que a gente tinha para mostrar. E você deve estar se perguntando, mas onde eu encontro isso? Em lojas de acupuntura, evidentemente. E na ausência, e se eu não tiver naquele momento, o que eu faço? Uma alternativa são os incensos. É claro que ele não vai fornecer a mesma quantidade de calor que uma moxa dessa espessura, né? Mas você pode quebrar o galho. Você pode também usar mais de um incenso. Então, se você juntar aí, né, umas 4 varetinhas de incenso, mas deixe elas bem, bem próximas, né, como se fosse um, você pode acender. Você pode acender aqui, e aplicar da mesma maneira. É claro que é uma forma de quebra-galho, né? Não vai ter o mesmo efeito, mas, ainda assim, com paciência, com perseverança, você irá ter bom êxito e oferecer alguma forma de terapia para o seu paciente. Só um pouquinho.
É um choque. Tô dando um susto hoje, né? Opa! Ó, tá bem quente. Ótimo, vai ativar bem o... Você sabe que esse aqui é o protocolo que está sendo usado na China de prevenção. É? É. Opa! Por quê? Porque aumenta a imunidade. Olha, é muito quente. Realmente está bem quente já. Vou pro outro lado agora. Agora vai pro pé dolorido. Ui! Opa! O que eu faço mais para Não, está ótimo assim. Só me avisa a hora que começar a esquentar, você vê? A senhora vê que agora na outra perna demora um pouquinho mais. Porque a gente está começando do Ela início. tá sem circulação, talvez. Não. Opa! Aí, ó. Não é não, Alex? Não, A circulação dela é mais fraca? não. Opa! Viu? Nossa! Não tem nada de fraca. Opa! Dependendo do lugar, demora um pouquinho mais, né? Depende da técnica que eu uso aqui. Às vezes eu faço o movimento circular. No movimento circular demora um pouquinho mais, né? Opa, opa. 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 Que hora a senhora tem que sair? 11h30? É, olha assim, opa. Que hora que já é? Nossa. Alex. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo feito um pouco às pressas, sem grandes preparações. E se você gostou, se inscreva em nosso canal, dê um like aí pra gente. Tudo isso vai fortalecer nosso trabalho, vai nos motivar a continuar adiante com essa jornada, né? Nós precisamos de vocês e gostaríamos muito de continuar aí compartilhando o nosso trabalho. Saudações fraternas, até a próxima.